Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de Geografia do sétimo ano comigo, professora Ana Isabel. E hoje nós vamos falar sobre a questão indígena na Amazônia. Então, gente, como vocês sabem, lá na Amazônia a gente tem uma maior concentração de indígenas, certo? Lembrando aqui que a gente não está falando só da Amazônia que está na região norte, certo? A gente está falando de toda essa área aqui que compreende a Amazônia Legal, certo? Então lá a gente tem é onde a gente tem uma maior concentração de indígenas e, consequentemente, é onde a gente tem uma maior concentração, como vocês podem ver aqui por esse mapa, de terras indígenas regularizadas, certo? Aqui a gente tem a distribuição de terras indígenas regularizadas por região administrativa. Então, das terras indígenas regularizadas, 54%, né, a maior concentração na região da Amazônia, né, na região norte, consequentemente aqui na região da floresta amazônica, vai compreender aqui um pouco mais, certo? Mas o que são essas terras indígenas? As terras indígenas são uma porção do território nacional de propriedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas e por eles utilizadas para suas atividades produtivas, bem como para a preservação de recursos ambientais necessários para o seu bem-estar e a produção de seus costumes e a reprodução de seus costumes e tradições. A posse dos índios sobre a terra indígena é de caráter originário, ou seja, ela não depende do procedimento administrativo de demarcação de terras, que é meramente declaratório. Esse direito é concedido, por exemplo, pela Constituição Federal, parágrafo 1 do artigo 231. Ou seja, é comum a gente ver no jornal, né, muitos conflitos de terras, a gente vê muitos indígenas fazendo protestos, mas às vezes a gente não entende o que é que está acontecendo. Então, eu trouxe para vocês, né, essa questão dos indígenas para que vocês entendessem um pouco o que é que acontece. Vejam, as terras indígenas, né, elas pertencem à União, né, ou seja, ela pertence à União, né, ao nosso órgão, né, ao Brasil, digamos assim. Porém, os indígenas, né, eles não têm as escrituras da terra, né, são deles, por quê? Porque é um direito constituído na Constituição Federal, certo? No parágrafo 1 do artigo 231, mas eles não têm aquela documentação que quando a gente compra um terreno, né, a gente consegue, né? Eles têm devido ao seu caráter originário, né? Por quê? Porque aquele povo vivia naquela determinada região, então eles têm direito àquela terra de acordo com a Constituição Federal, certo? E aí o que é que acontece? Por que é que tem tanto índio fazendo protesto, né? Tem tanta confusão com essas terras? Porque como essas terras elas não estão escrituradas, né, digamos assim, no nome dos índios, no nome daquelas tribos, é, no processo de ocupação que a gente viu, né, quando a gente vê o processo de ocupação dessa região da Amazônia, muitas pessoas elas foram para lá, né, e tomaram, né, e foram ficando nessas terras dos índios, que pertencem aos índios. E aí hoje há uma série de conflitos que vão envolver essas pessoas que se apropriaram dessas terras e os indígenas que pedem as suas terras de volta, né? Então, e aí como é a grande questão, né, em alguns locais, é como é que vai se declarar que aquela terra é do índio, né, que daquela tribo que se originou ali. Então, os impasses eles são tudo isso. Não tem uma lei clara, né? No Brasil tem esse direito constitucional, né? Que é garantido pela Constituição
para os índios, né, e do caráter originário, não depende desse processo administrativo de demarcação de terra, ele é meramente declaratório. Porém, né, a lei, né, a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, ela não é seguida. Então, a gente tem esses vários conflitos. E aí eu trouxe para vocês esses conflitos que são muito comuns, né? Conflitos deflagram urgência da desinstrução de invasores em terras indígenas. Março de 2021. Conflitos de terra matam na Amazônia em janeiro, seguida ao aumento do ano passado. Essa notícia de 2020, né? Matam 5. A gente tem aqui cronologia. Veja os ataques de garimpeiro a terras indígenas e a Yanomami. Desde junho de 2020, uma série de conflitos entre indígenas e garimpeiros foram registrados no território. O G1 reúne uma ordem cronológica dos principais conflitos. Então, eu trouxe essas matérias. Se vocês tiverem interesse, vão lá buscar. E outra notícia do Brasil de Fato, eles falam, né, a partir de um dado levantado pela Pastoral da Terra, os conflitos que existem no campo e a maioria deles, né, são invasão aos territórios indígenas. Comissão da Pastoral da Terra, isso aqui é um trecho, certo? Não é a notícia. Comissão da Pastoral da Terra revela que a maioria das ocorrências que envolve os povos indígenas se deu na Amazônia Legal, inclusive em territórios já demarcados há anos. Então, veja, mesmo, né, os territórios sendo demarcados, sendo terras indígenas, esses territórios eles vêm sendo ocupados e a luta dos indígenas é exatamente isso, exatamente para que eles reavejam as suas terras, né? As terras que não foram demarcadas, para que elas sejam demarcadas, e as terras que estão sendo ocupadas, né, por outras, principalmente, né, pelos garimpeiros, pelos pecuaristas que querem estender as suas terras, e aí tem todo esse conflito, né? São questões bem confusas e se você for procurar, vocês vão ver diferentes conflitos que vão existir devido a isso, né? Devido a uma clareza sobre as leis, né? E sobre a forma como foi ocupada essa região da Amazônia. E aqui o portal Amazônia, ele traz 4 principais lideranças indígenas. Quando a gente pesquisa sempre sobre os índios, a gente vê essas figuras aqui, o cacique Raoni, né, que ele luta, né, pelos povos indígenas, principalmente a parte ali na região do Mato Grosso, né, desde 1930, quando ele nasceu, né, ele vem atuando ele é muito conhecido internacionalmente e vem atuando nessas causas da Amazônia, tanto de preservação como também dos direitos dos indígenas, né? Aqui a gente tem Davi Copenauá. Como eu não sei falar direito os nomes indígenas, eu vou falar sempre os primeiros nomes, certo? Mas vocês podem ir lá e pesquisar. Ele é um pajé, certo? A gente tem aqui Sônia Guajajara, né? Ela também é uma líder, né? Ela fica ali na região da Amazônia, que fica no Maranhão, né? E ela também ela é muito atuante e ela é coordenadora executiva da articulação dos povos indígenas no Brasil. E o outro, aqui que vocês veem, é Jaci de Souza Macuxi, né? Que também ele é um dos defensores das terras indígenas na Raposa do Sol, que é no estado de Roraima. Também todas essas figuras aqui são figuras conhecidas nacionalmente e internacionalmente na luta pelos povos indígenas, né? E também por essa demarcação das terras indígenas, tá? Então, como esse assunto é um assunto muito amplo, eu só quis situar vocês do que acontece, dos impasses que acontecem, e aí vocês podem estar pesquisando notícias, certo? Para se inteirar e ficar mais informados sobre toda essa situação, tá certo? Então, nos encontramos na próxima aula. Tchauzinho!